As palavras saíram dos lábios de minha neta Sofia como um tiro certeiro no peito. Ali estava ela, de apenas 12 anos, tremendo atrás da porta da cozinha, seus olhinhos castanhos cheios de lágrimas que ela se esforçava para não derramar. Eu ouvi eles conversando no quarto, vovô. Mamãe disse que você está ficando senil e que precisa assinar uns papéis. Papai riu e disse que depois de hoje, você nunca mais vai poder dizer não para eles. Senti meu coração parar por um momento. 52 anos de trabalho honesto, 43 anos construindo uma empresa de logística que hoje vale milhões, 20 anos criando meu filho Ricardo, depois que minha esposa Helena morreu de câncer. E era assim que ele retribuía tudo? Peguei Sofia no colo, sentindo suas mãos pequenas tremendo contra meu pescoço. Não se preocupe, minha flor. Sussurrei em seu ouvido. O vovô sabe exatamente o que fazer. Mas por dentro, algo havia quebrado. Não, meu coração. Esse já havia se calejado com todas as decepções que Ricardo me deu ao longo dos anos. O que quebrou foi a última esperança de que meu filho pudesse ter um pingo de decência. O sacrifício de uma vida inteira para entender a traição que estava por vir naquela noite. Você precisa conhecer a história completa. Meu nome é Alberto Santos, tenho 67 anos, e construí minha vida tijolo por tijolo, suor por suor. Comecei com um único caminhão usado em 1972, quando Ricardo tinha apenas 2 anos. Helena bordava enxovais em casa para complementar nossa renda, enquanto eu fazia entregas de madrugada para conseguir pagar o aluguel de nosso quartinho na Vila Madalena. Lembro do cheiro de café forte que ela fazia às 4 da manhã, quando eu saía para as primeiras rotas do dia. O negócio cresceu devagar, mas com solidez. Cada caminhão novo era uma conquista suada. Cada funcionário contratado representava uma família que eu ajudava a sustentar. Em 1987, já tínhamos uma frota de 15 veículos e uma reputação impecável no mercado paulista. Foi nesse mesmo ano que Helena descobriu o câncer de mama. O mundo desmoronou. Vendi 2 caminhões para pagar os melhores médicos particulares. Trabalhava de dia e ficava no hospital de noite, segurando sua mão enquanto ela dormia sedada pela quimioterapia. Ricardo tinha 17 anos e estava mais interessado em impressionar as garotas da escola com o dinheiro do pai do que em apoiar a família. Quando Helena morreu, em março de 1989, ele não derramou uma lágrima sequer. Na hora do velório, perguntou se podia pegar emprestado o carro para sair com os amigos. Mesmo assim, nunca deixei faltar nada para ele. Paguei os melhores colégios particulares, 2.800 mensais no Colégio São Luís. Na época, uma fortuna. Comprei seu primeiro carro aos 18 anos. Um Corolla 1994, zerinho, que custou R$ 48 mil. Quando ele disse que queria cursar administração na Fundação Getúlio Vargas, não hesitei em pagar os 1.200 mensais da mensalidade. Cada real investido nele era retirado dos lucros da empresa. Enquanto meus funcionários me viam economizando no almoço, comprando marmita de R$ 3,50 na esquina, eu gastava fortunas com seu futuro. Durante a faculdade, Ricardo mal aparecia em casa. Quando aparecia, era só para pedir dinheiro. Pai, preciso de 500 HORs para um trabalho da faculdade. Pai, os caras estão organizando uma viagem para Cancún, só 2.000 HORs. Pai, minha namorada está grávida, preciso de 1.500 HORs para resolver a situação. Cada pedido era uma punhalada, mas eu sempre cedia. Afinal, era meu único filho, o único que restou da família que Helena e eu sonhamos construir juntos. Quando se formou, em 1999, ofereci para ele um cargo de diretor na empresa. Salário inicial, R$ 8.000 mensais, mais participação nos lucros. Na época era mais do que muitos executivos experientes ganhavam. Sua resposta? Pai, isso é empresa de caminhoneiro. Eu estudei na FGV para coisas maiores. Ele foi trabalhar numa multinacional, ganhando R$ 4.000 mensais. O orgulho era mais importante que o dinheiro, pelo menos até descobrir que o mundo corporativo não era tão fácil quanto imaginava. 3 anos depois, voltou de rabo entre as pernas. Pai,
Pode me dar uma oportunidade na empresa? Claro que pude. Aumentei o salário para 12.000 reais mensais. Afinal, agora ele tinha experiência. Os sinais de quem ele realmente era. Ricardo se casou com Patrícia em 2003. Ela era uma mulher bonita, elegante, formada em marketing pela Mackenzie. Vinha de uma família de classe média alta, que sempre olhou nossa origem com certo desdém mal disfarçado. A primeira vez que a trouxe para jantar em casa, notei como ela examinou cada detalhe da decoração com olhos críticos. A sala de estar com móveis comprados na década de 80, as cortinas que Helena havia escolhido com tanto carinho, a mesa de jantar simples onde nossa família havia compartilhado milhares de refeições. Seu pai tem um gosto bem característico. Ela sussurrou para Ricardo quando pensou que eu não estava ouvindo. Ele riu baixinho e concordou. Ele é meio caipira mesmo. Mas você vai se acostumar. Caipira. Meu próprio filho me chamou de caipira. O casamento foi um evento de 180.000 reais. Quem pagou? Eu, é claro. 300 convidados no buffet colonial, no Morumbi. Patrícia queria tudo do mais fino. Flores importadas, menu degustação, orquestra de 16 músicos. Cada detalhe custava uma fortuna, mas não reclamei. Era o casamento do meu único filho. Na festa me senti um estranho. Os amigos de Patrícia me cumprimentavam com aquele sorriso forçado que ricos usam para lidar com pessoas que consideram inferiores. Ouvi conversas sussurradas sobre o sogro caminhoneiro e, que pena que o Ricardo não herdou a elegância da família dela. Mas o que mais me doeu foi ver Ricardo concordando com tudo. Quando alguém fazia um comentário depreciativo sobre minha origem, ele ria junto. Quando perguntavam sobre a empresa, ele dizia que estava transitoriamente ali, mas que logo partiria para projetos maiores. Depois da lua de mel, uma viagem de 35.000 reais para a Europa, que também paguei, eles voltaram com planos grandiosos. Queriam uma casa no Alto de Pinheiros. Não qualquer casa, uma mansão de 2,8 milhões. Pai, é um investimento, Ricardo argumentou. Com o tempo, vai se valorizar. Além disso, Patrícia está grávida. Precisamos de um lar digno para criar nosso filho. Meu primeiro neto. Como eu poderia negar? Vendi 4 caminhões e contraí um empréstimo bancário para completar o valor. Às noites ficava acordado fazendo contas, tentando entender como pagaria todas as prestações sem comprometer a empresa. Mas valia a pena. Meu neto cresceria numa casa bonita, com todas as oportunidades que eu não tive. Sofia nasceu em dezembro de 2004. Ela era perfeita. Olhinhos espertos, sorriso que iluminava qualquer ambiente, uma curiosidade natural que me lembrava da Helena. Desde o primeiro momento, soube que faria qualquer coisa por aquela menina. Ricardo e Patrícia, no entanto, a viam mais como um acessório do que como uma filha. Contratar babá custava 1.800 mensais. Eu pagava. Escola particular bilíngue custava 2.200 mensais. Eu pagava. Roupas de marca, brinquedos importados, viagens para Disney. Sempre eu. E Sofia percebia. Mesmo pequena, ela notava que o carinho verdadeiro vinha do avô, não dos pais. Aos 5 anos, ela me perguntou: Vovô, por que papai e mamãe nunca brincam comigo como você brinca? Como explicar para uma criança que os próprios pais são pessoas vazias, obcecadas por status e aparências? A empresa que se tornou sucesso, enquanto sustentava os caprichos da família, a Santos Logística continuava crescendo. Em 2008, já tínhamos uma frota de 80 veículos e contratos com grandes redes de supermercados. O faturamento anual chegava a 45 milhões de euros. Ricardo ocupava oficialmente o cargo de diretor comercial, mas na prática, era eu quem fechava os grandes contratos. Ele preferia usar o tempo organizando almoços executivos caros e viagens a feiras do setor, que mais pareciam turismo disfarçado. Patrícia nunca trabalhou um dia sequer, mas vivia dando palpites sobre como a empresa deveria ser gerenciada. Alberto, dizia ela, usando meu nome de forma deliberadamente formal, você precisa modernizar sua imagem. Empresa do século XXI,
Não pode ter cara de transportadora de bairro. Ela insistia que mudássemos a sede para um prédio comercial no Itaim Bibi, que custaria 28 mil reais mensais de aluguel. É questão de marketing, sogro. Clientes importantes precisam ver que vocês têm classe. Sempre vocês, nunca nós. Como se ela fosse uma consultora externa, não parte da família. Em 2012, um grande grupo de varejo nos procurou para ser o fornecedor exclusivo de logística em São Paulo. O contrato valia 120 milhões de reais ao longo de 5 anos. Eu passei meses negociando cada detalhe, visitando armazéns, estudando rotas, ajustando preços. Quando assinamos o acordo, Ricardo fez questão de aparecer na foto do jornal especializado. A matéria o apresentava como o jovem executivo responsável pelo maior contrato da história da Santos Logística. Meu nome aparecia como fundador da empresa, como se eu fosse apenas uma figura decorativa do passado. Naquela noite, Sofia, então com 8 anos, me encontrou lendo a matéria na mesa da cozinha. Vovô, por que você está triste? Ela perguntou, subindo no meu colo. Não estou triste, minha flor. Menti. Estou orgulhoso do papai. Mas você que fez o contrato, né? Eu vi você trabalhando de noite nos papéis. Sua inocência cortou meu coração como uma navalha. A ingratidão se torna crueldade com o sucesso do grande contrato. Ricardo e Patrícia se sentiram definitivamente superiores. Mudaram-se para uma casa ainda maior, em Alphaville, custando 4,5 milhões. Desta vez, nem se preocuparam em pedir minha opinião. Simplesmente apresentaram o fato consumado e esperaram que eu pagasse. Pai, é melhor para Sofia, Ricardo justificou. Alphaville tem segurança, boas escolas, ambiente familiar adequado. Você quer o melhor para sua neta, não quer? É claro que queria. Vendi mais caminhões, contraí outro empréstimo e financiei mais uma fantasia de grandeza dos dois. Mas o preço foi além do dinheiro. Com Sofia morando tão longe, nossas visitas ficaram raras. Ricardo sempre tinha uma desculpa. Pai, hoje não dá. Sofia tem aula de equitação. Pai, estamos indo para o clube. Fica para a próxima. Pai, Patrícia organizou um jantar com os vizinhos. Aos poucos, fui sendo excluído da vida de minha própria neta. As únicas vezes que me viam era quando precisavam de dinheiro, o que acontecia com frequência assustadora. Em 2015, Ricardo chegou com uma proposta que deveria ter me deixado alerta. Pai, você já pensou em se aposentar? Poderia passar a empresa para mim e curtir a vida. Afinal, você já trabalhou muito. Eu tinha 58 anos, estava em plena forma física e mental, e a empresa era minha vida. Mas a forma como ele falou, com aquele tom condescendente, como se estivesse fazendo um favor. Filho, ainda não penso em aposentadoria. A empresa precisa de mim. Pai, com todo respeito, você está ficando desatualizado. O mercado hoje exige uma mentalidade mais jovem. Eu tenho MBA, relacionamentos importantes, visão moderna, seria melhor para todos. Mentalidade mais jovem. Como se 50 anos de experiência não valessem nada. A partir desse dia, Ricardo começou a me minar sistematicamente. Tomava decisões sem me consultar. Mudava estratégias que eu havia implementado. Fazia acordos que comprometiam nossa reputação, priorizando lucro rápido ao invés da qualidade que sempre foi nossa marca. Quando eu questionava suas decisões, ele suspirava como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Pai, você precisa confiar mais em mim. Eu estudei para isso. Patrícia era ainda pior. Começou a fazer comentários sobre minha idade na frente de funcionários. O Alberto está ficando esquecido, dizia rindo. Semana passada perguntou a mesma coisa 3 vezes. Mentira. Minha memória sempre foi perfeita. Mas ela plantava dúvidas. Criava uma narrativa onde eu era o velho senil que precisava ser tutelado pelos jovens competentes. A humilhação que mudou tudo. O momento que quebrou definitivamente nossa relação aconteceu na festa de 15 anos da filha de um cliente importante, em março de 2018. Eu havia sido convidado pessoalmente pelo dono da rede de supermercados. Afinal, mantínhamos uma parceria de mais de 10 anos.
Ricardo e Patrícia ficaram visivelmente desconfortáveis quando descobriram que eu também iria. Na festa, me posicionei discretamente numa mesa lateral, observando meu filho networking com outros empresários. Até que ouvi a conversa que me destruiu. Um grupo de executivos estava discutindo sucessão familiar em empresas. Ricardo, visivelmente embriagado, resolveu participar. Vocês não imaginam como é difícil lidar com pai caipira, ele disse, rindo alto. O meu ainda acha que entende de negócios. Fica dando palpite, querendo mostrar serviço. É constrangedor. Pelo menos você vai herdar a empresa, e comentou o outro. Herdar? Cara, eu já comando tudo há anos. O velho só não percebeu ainda. Aliás, estamos providenciando para que ele assine uma procuração geral. Por questões de, digamos, segurança jurídica. Eles riram. Todos riram. Patrícia completou. Coitado do Alberto. Às vezes dá até pena. Ele se esforça tanto para parecer relevante. Mas é a vida, né? Uma hora a juventude precisa assumir o comando. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Ali estava meu filho, alcoolizado numa festa, ridicularizando publicamente o homem que sacrificou tudo por ele, e planejando me roubar. Saí da festa sem me despedir. Cheguei em casa, minha casa simples na Vila Madalena, onde ainda morava por escolha, e fiquei sentado na poltrona onde Helena costumava bordar, tentando processar o que havia ouvido. Procuração geral. Eles queriam que eu assinasse um documento que lhes daria controle total sobre todos os meus bens. E estavam planejando isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. A revelação da neta. 3 meses depois daquela festa, Sofia apareceu na minha casa. Tinha conseguido convencer a babá a trazê-la para uma visita rápida ao vovô. Ela estava diferente, mais séria, mais preocupada. Depois do almoço, enquanto brincávamos no quintal, ela me fez uma pergunta que me gelou. Vovô, você confia no papai e na mamãe? Por que pergunta isso, minha flor? Porque eu ouço eles conversando. Sempre sobre você, sobre dinheiro, sobre papéis que você precisa assinar. Seus olhinhos se encheram de lágrimas. Eles falam como se você fosse burro. Sentei ao lado dela no balanço que havia construído anos atrás. O que mais você ouve, Sofia? Mamãe disse que você está ficando velho demais para cuidar do dinheiro. Papai disse que vai ser melhor quando vocês forem responsáveis por tudo. E ontem, ela hesitou. Ontem eu ouvi mamãe falando no telefone com a vovó dela. Ela disse que depois de hoje à noite, nunca mais precisariam pedir nada para você. Hoje à noite. Meu coração disparou. Sofia, eles marcaram alguma reunião comigo para hoje? Papai disse que vocês vão ter uma conversa importante depois do jantar. Disse que você vai assinar uns papéis que vão fazer tudo ficar mais fácil. A procuração. Eles finalmente iam tentar. Abracei minha neta, sentindo sua cabeça pequena apoiada no meu peito. Não se preocupe, minha flor. O vovô sabe exatamente o que fazer. Mas por dentro, eu estava planejando algo que eles jamais esperariam. A armadilha se prepara naquela tarde. Depois que Sofia voltou para casa, liguei para meu advogado, Dr. Henrique Monteiro. Ele me representava há mais de 20 anos e conhecia toda a história da família. Dr. Henrique, preciso de sua ajuda urgentemente. Meu filho vai tentar me forçar a assinar uma procuração geral hoje à noite. Expliquei toda a situação. Dr. Henrique ficou horrorizado. Alberto, isso é tentativa de estelionato familiar. Podemos tomar medidas legais imediatas. Não quero medidas legais, doutor. Quero algo melhor. Quero que eles se enforcassem com a própria corda. Passamos 2 horas ao telefone elaborando um plano. Dr. Henrique prepararia documentos falsos. Uma procuração que aparentava dar poderes totais para Ricardo, mas que na realidade era juridicamente inválida. Além disso, ele traria equipamentos de gravação para registrar toda a conversa. Alberto, tem certeza disso? É seu único filho. Doutor, meu único filho morreu há muito tempo. O que sobrou é um estranho que usa meu sobrenome. Às 7 da noite, Ricardo e Patrícia chegaram para o jantar. Vieram sozinhos. Sofia havia ficado com a babá para não atrapalhar a conversa de adultos.
Patrícia trouxe uma lasanha congelada comprada no supermercado. Pensei em facilitar para você, sogro. Cozinhar está ficando difícil na sua idade, né? Eu tinha cozinhado para centenas de pessoas ao longo da vida. Fazia os melhores pratos da culinária italiana que minha avó me ensinou. Mas ela assumiu que eu estava incapaz, como assumia tudo sobre mim. Durante o jantar, eles foram excepcionalmente gentis. Ricardo contou histórias da empresa, elogiou minha experiência histórica, disse como era privilegiado por ter um pai tão sábio. Patrícia concordava com tudo, acrescentando comentários sobre como eu merecia descansar e aproveitar os anos dourados sem as preocupações do negócio. Cada palavra era uma mentira ensaiada, cada sorriso, uma máscara ensaiada. Depois da sobremesa, Ricardo assumiu um tom mais sério. Pai, queremos conversar sobre uma questão importante. Patrícia e eu estivemos pensando sobre seu futuro. Meu futuro? Sim. Você construiu uma empresa maravilhosa, trabalhou a vida toda. Merece descanso, segurança, tranquilidade. Ele puxou uma pasta da bolsa. Por isso, preparamos alguns documentos que vão garantir que você nunca precise se preocupar com burocracias novamente. Patrícia completou. É uma procuração moderna, Alberto. Vai permitir que Ricardo cuide de todos os aspectos legais e financeiros, deixando você livre para curtir a vida. Ricardo abriu os documentos na mesa. Eram dezenas de páginas em linguagem jurídica complexa. Você só precisa assinar aqui, aqui e aqui, ele disse apontando para espaços marcados com post-its amarelos. Posso ler antes? Claro, pai, mas é tudo padrão. Dr. Carvalho preparou tudo de acordo com as melhores práticas. Você confia em mim, não confia? Era a pergunta perfeita. A pergunta que me deu a deixa para a performance da minha vida. A performance que mudaria tudo. Peguei os documentos e comecei a ler. Na verdade, estava apenas passando os olhos pelas páginas, fazendo algumas expressões de confusão e cansaço que eles esperariam de um velho senil. Ricardo, essa linguagem é muito complicada. Você pode me explicar de uma forma mais simples? Ele trocou um olhar vitorioso com Patrícia. É simples, pai. Você está me dando autorização para gerenciar seus bens enquanto você se diverte. Como um gerente de patrimônio. Mas eu continuo sendo o dono de tudo? Claro, você é o dono. Eu sou apenas o administrador. Nada muda, apenas fica mais organizado. Mentira número 1. E se eu quiser vender alguma coisa? Você pode. Só vai precisar me avisar antes, para questões de planejamento tributário. É melhor para você. Mentira número 2. E Sofia? Como fica a herança dela? Pai, você nem precisa se preocupar com isso agora. Quando chegar a hora, tudo será resolvido da melhor forma possível. Mentira número 3. Fingir ser vítima era mais difícil do que imaginava. Cada fibra do meu ser queria explodir, gritar, expulsar aqueles 2 parasitas da minha casa. Mas eu precisava que eles se revelassem completamente. Tem certeza de que é a coisa certa a fazer? Ricardo suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Pai, olha só. Você está com 67 anos. Suas mãos tremem quando assina documentos. Semana passada você esqueceu de pagar uma conta. Eu que tive que resolver. Você precisa de cuidados. Minhas mãos não tremiam. Eu nunca esqueci de pagar contas, mas ele estava criando uma narrativa, uma justificativa para o roubo. Patrícia se inclinou na minha direção com um sorriso condescendente. Alberto, você criou uma família linda. Agora deixa a família cuidar de você. É natural. Mas e se eu mudar de ideia depois? Ricardo perdeu um pouco da paciência fingida. Pai, uma procuração não é algo que você muda toda hora como troca de roupa. É um documento sério para pessoas sérias. Você quer ser tratado como pessoa séria, não quer? A manipulação psicológica estava em pleno funcionamento. Questionamento da minha competência, pressão emocional, chantagem afetiva. Está bem, eu disse, pegando a caneta com mãos propositalmente trêmulas. Se vocês acham que é melhor. O alívio nos rostos deles foi visível. Ricardo até suspirou audível. Patrícia sorriu como uma criança na manhã de Natal. Assinei a primeira página, depois a segunda, depois a terceira.
E foi nesse momento que eles mostraram quem realmente eram. A verdade finalmente revelada. Com os documentos assinados, a atmosfera mudou completamente. Ricardo guardou os papéis na pasta com cuidado exagerado, como se fossem barras de ouro. Pai, você fez a coisa certa, ele disse. Mas seu tom já não tinha mais a gentileza forçada de antes. Agora pode descansar enquanto pessoas competentes cuidam dos negócios. Pessoas competentes. Como se eu fosse incompetente. Patrícia foi ainda mais direta. Alberto, obviamente algumas coisas vão precisar mudar. Esta casa, por exemplo, é grande demais para uma pessoa só. Seria melhor você se mudar para um apartamento menor, mais adequado para a sua idade. Se mudar. Mas esta é minha casa há 40 anos. Era sua casa, Ricardo corrigiu com um sorriso frio. Agora, tecnicamente, é um ativo sob gestão. E, francamente, pai, você não consegue mais manter este lugar adequadamente. Está ficando meio desleixado. A casa estava impecável. Eu sempre fui organizado e limpo, mas eles precisavam criar defeitos para justificar suas decisões. E a empresa? Perguntei. A empresa vai ser modernizada. Primeiro, vamos mudar o nome. Santos Logística soa ultrapassado. Pensamos em algo como Pinheiros Transport Solutions, mais internacional. 46 anos construindo uma marca, uma reputação, um legado. E eles queriam apagar tudo. E os funcionários antigos? Pai, alguns funcionários são leais a você pessoalmente, não à empresa. Isso cria conflitos de gestão. Vamos precisar fazer uma renovação do quadro. Renovação. Palavra bonita para demissões em massa. Patrícia acrescentou. Também vamos precisar revisar seus gastos pessoais. A partir de agora, você vai ter uma mesada mensal para suas necessidades básicas. É mais organizado assim. Mesada. Aos 67 anos, depois de uma vida de trabalho, eles queriam me dar mesada do meu próprio dinheiro. E Sofia? Ricardo e Patrícia trocaram olhares. Pai, Sofia está numa idade impressionável. Seria melhor se suas visitas fossem mais espaçadas. Não queremos que ela se acostume com padrões de vida inadequados. Padrões inadequados. Eu, que havia pago por tudo na vida dela, agora era uma influência inadequada. Além disso, Patrícia continuou, esta casa não tem segurança adequada para receber uma criança. Seria irresponsabilidade nossa deixar Sofia vir aqui regularmente. Eles estavam me isolando de minha neta. A única pessoa que realmente me amava. Entenderam que isso é temporário, né? Tentei uma última vez. Quando eu me sentir melhor, posso voltar a participar das decisões? Ricardo riu. Uma risada cruel, genuína. Pai, vamos ser realistas. Você teve seu tempo. Foi um bom tempo, admito. Mas o mundo mudou. Você não entende de tecnologia. Não fala inglês fluentemente, não tem network internacional. A empresa precisa de alguém preparado para o século XXI. E a sua educação? A sua casa? Os carros? Quem pagou tudo isso? Pai, isso foi investimento em capital humano. Você investiu em mim. Agora eu vou multiplicar esse investimento. É assim que funciona. Capital humano. Ele reduziu nossa relação a uma transação comercial. Patrícia se levantou da cadeira. Alberto, seja grato. Muitos homens da sua idade são abandonados em asilos. Você vai continuar vivendo bem, só com menos responsabilidades. Menos responsabilidades. Como se minha vida toda fosse um fardo que eles estavam me aliviando. Ricardo também se levantou. Pai, amanhã vamos ao banco para transferir as procurações. Depois vamos ver uns apartamentos menores para você. Tem uns bem bonitinhos na Vila Olímpia, próprios para a terceira idade. Terceira idade. Aposentadoria compulsória. Isolamento social. Eles se dirigiram para a porta satisfeitos consigo mesmos. Ricardo ainda teve o descaramento de me dar um abraço. Pai, você vai ver que é melhor assim. Vai poder jogar dominó, assistir televisão, fazer essas coisas que idosos gostam. E foi nesse momento que eu sorri. Um sorriso genuíno pela primeira vez em toda a noite. Filho, você tem razão. Vai ser muito melhor assim. Mas eles não entenderam por que eu estava sorrindo. A vingança mais doce. Na manhã seguinte, às 8 horas em ponto,
Ricardo me ligou. Sua voz estava diferente, tensa, nervosa. Pai, preciso que você venha ao escritório do Dr. Carvalho urgentemente. Aconteceu alguma coisa, filho? Só venha, por favor. Cheguei ao escritório e encontrei uma cena que valeu todos os anos de humilhação. Ricardo estava pálido, sentado numa cadeira como um menino sendo repreendido. Patrícia estava ao lado dele, com lágrimas de raiva nos olhos. Dr. Carvalho, o advogado que eles haviam contratado, estava visivelmente constrangido atrás de sua mesa. Sr. Santos, ele disse quando me viu, preciso me desculpar profundamente. Eu não sabia que seus clientes estavam tentando aplicar um golpe contra o senhor. Golpe? Fingi surpresa. Não entendo. Ricardo tentou falar, mas Dr. Carvalho o interrompeu. Sr. Santos, quando seu filho me procurou para elaborar a procuração, ele me disse que o senhor estava com início de demência e que precisava de tutela legal. Baseado nisso, preparei os documentos. Mas esta manhã, continuou, recebemos uma ligação do Dr. Henrique Monteiro, seu advogado. Ele nos informou que o senhor está em plena capacidade mental e que a procuração assinada ontem à noite foi obtida através de coerção e informações falsas. Patrícia explodiu. Isso é ridículo. Alberto assinou os documentos voluntariamente. Dr. Henrique, que estava sentado discretamente no canto da sala, se levantou e acionou um pequeno gravador. Minha própria voz saiu do aparelho. E Sofia? Como fica a herança dela? A voz de Ricardo respondeu. Pai, você nem precisa se preocupar com isso agora. Quando chegar a hora, tudo será resolvido da melhor forma possível. Depois a voz de Patrícia. Alberto, obviamente algumas coisas vão precisar mudar. Esta casa, por exemplo, é grande demais para uma pessoa só. E a de Ricardo? Era sua casa. Agora tecnicamente é um ativo sob gestão. O gravador continuou reproduzindo todos os momentos em que eles revelaram suas verdadeiras intenções. Cada mentira, cada manipulação, cada momento de crueldade. Ricardo ficou cinza. Pai, você nos gravou? Não, filho. Vocês se gravaram sozinhos. Eu só documentei. Dr. Carvalho balançou a cabeça com desaprovação. Senhor Ricardo, tentativa de estelionato contra ascendente é crime previsto no Código Penal. As penas são agravadas quando há abuso de confiança familiar. Mas ele assinou! Patrícia gritou, desesperada. Dr. Henrique sorriu. Senhora, a procuração assinada é juridicamente inválida. Foi preparada especificamente para esta ocasião. Cada vírgula, cada parágrafo foi elaborado para parecer real, mas não ter valor legal algum. A expressão no rosto de Ricardo foi o que os franceses chamam de petit mort, uma pequena morte. Toda a sua arrogância, toda a sua superioridade se desintegraram instantaneamente. Além disso, doutor, Henrique continuou. Já protocolamos uma ação de interdição preventiva. O senhor Alberto está solicitando ao juizado que reconheça formalmente sua plena capacidade mental e declare nulos quaisquer documentos futuros assinados sob coerção. Dr. Carvalho se dirigiu a Ricardo. Senhor Ricardo, meu escritório não pode mais representá-lo nesta questão. Na verdade, somos obrigados a comunicar às autoridades competentes a tentativa de crime que presenciamos. Ricardo tentou uma última cartada. Pai, isso é mal entendido. Nós só queríamos ajudar. Eu me levantei devagar, sentindo o peso de todos os anos de desrespeito saindo dos meus ombros. Filho, ontem à noite vocês me mostraram exatamente quem são. Chamaram-me de incompetente, desleixado, inadequado. Planejaram roubar minha empresa, vender minha casa, afastar-me de minha neta. Fizeram isso com sorrisos no rosto, como se fosse um favor. Minha voz estava calmamente furiosa. Vocês acham que construí uma empresa de 45 milhões sendo burro? Acham que sobrevivi no mercado por 50 anos sendo ingênuo? Patrícia tentou chorar. Sogro, foi um erro, nós. Senhora, ontem à noite a senhora disse que muitos homens da minha idade são abandonados em asilos, mas que eu deveria ser grato por continuar vivendo bem. Suas palavras exatas. O silêncio na sala era sepulcral. Dr. Henrique,
Pode proceder com as medidas legais que discutimos? Certamente, Sr. Alberto. Temos gravações suficientes para um processo criminal por tentativa de estelionato, mais um processo cível por danos morais. Também vamos solicitar medida protetiva para impedir futuras tentativas de coerção. Ricardo finalmente encontrou a voz. Pai, por favor. Sou seu único filho. Pense em Sofia. Foi pensando em Sofia que fiz isso, Ricardo. Ela não merece crescer acreditando que roubar idosos é normal. As consequências se desdobram 3 dias depois. A bomba explodiu publicamente. O jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria na seção de economia. Empresário de 67 anos impede golpe de filho e nora contra patrimônio de 45 milhões. A reportagem continha trechos das gravações, depoimentos de Dr. Henrique e Dr. Carvalho e uma análise jurídica sobre crimes financeiros contra idosos. Ricardo e Patrícia foram identificados pelos nomes completos. Meu telefone não parava de tocar. Clientes ligando para expressar solidariedade. Concorrentes oferecendo parcerias. Jornalistas pedindo entrevistas. Mas a ligação mais importante veio no 4º dia. Era Sofia. Vovô, posso ir na sua casa? Eu preciso conversar com você. Claro, minha flor. Sempre pode. Ela chegou com os olhos vermelhos de tanto chorar. A babá a trouxe e me disse baixinho. Senhor Alberto, a casa está um inferno. Eles brigam o tempo todo, gritam, quebram coisas. A menina não está conseguindo dormir. Sentei Sofia no colo e ela desabou. Vovô, é verdade que papai e mamãe quiseram roubar você? Como explicar traição para uma criança de 12 anos? Sofia, às vezes as pessoas que amamos fazem coisas erradas. Não porque são más, mas porque ficaram confusas sobre o que é importante na vida. Mas eles falaram coisas horríveis sobre você. Eu ouvi quando eles chegaram em casa ontem. Mamãe disse que você era um velho vingativo. Papai disse que você os humilhou de propósito. E o que você acha, minha flor? Ela me olhou com aqueles olhos sérios demais para sua idade. Acho que você só se defendeu, como você me ensinou. A gente não briga, mas também não deixa ninguém nos maltratar. Meu coração quase parou. Minha neta havia entendido perfeitamente. Vovô, posso morar com você? Não aguento mais aquela casa. Eles só falam de dinheiro, de como você é ruim, de como tudo é culpa sua. Eu não aguento mais. Era o momento mais difícil de toda a situação. Eu queria desesperadamente proteger Sofia, mas sabia que uma batalha de custódia seria traumática para ela. Sofia, vamos resolver isso devagar, com calma. O vovô vai encontrar uma forma de garantir que você fique bem, mas sem mais brigas. A empresa se liberta. Enquanto isso, na Santos Logística, os funcionários estavam eufóricos. A notícia de que Ricardo não assumiria o controle se espalhou como fogo. João, meu gerente de operações há 20 anos, me procurou no dia seguinte. Seu Alberto, todos nós queríamos agradecer. O senhor salvou não só o senhor mesmo, mas todos os nossos empregos. Como assim, João? Sabe aquele plano de modernização que o senhor Ricardo estava preparando? Conseguimos uma cópia. Ele ia demitir 60% dos funcionários antigos nos primeiros 6 meses. Dizia que éramos leais demais ao fundador e que isso atrapalhava a nova gestão. 60%. Eram famílias inteiras que dependiam daqueles empregos. Pessoas que trabalhavam comigo há décadas, que me ajudaram a construir tudo. Além disso, João continuou, ele já tinha conversas avançadas para vender a frota e terceirizar tudo. A Santos Logística ia virar só uma marca. Sem caminhões próprios. Sem funcionários próprios. Tudo ia ser destruído. 50 anos de construção transformados em especulação financeira. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria não só minha vida, mas o futuro da empresa. Convoquei todos os funcionários para uma reunião extraordinária. 80 pessoas se reuniram no galpão principal. Motoristas, mecânicos, pessoal administrativo, supervisores. Pessoal, vocês sabem o que aconteceu nos últimos dias. Vocês sabem que meu filho tentou tomar controle da empresa para destruir tudo que construímos juntos. Murmúrios de aprovação. Por isso decidi fazer algo que deveria ter feito há muito tempo.
Vou transformar a Santos Logística numa cooperativa. Cada funcionário com mais de 5 anos de casa vai se tornar sócio proprietário. O silêncio foi absoluto por 3 segundos. Depois explodiu em aplausos, gritos de alegria, abraços. Isso significa, continuei quando a comemoração diminuiu, que vocês vão participar dos lucros, das decisões importantes, do futuro da empresa. E principalmente significa que nunca mais alguém poderá chegar aqui e destruir nosso trabalho. João estava chorando. Maria, da contabilidade, estava chorando. Até seu Antônio, o motorista mais antigo, um homem de pedra de 65 anos, estava com os olhos úmidos. A família se redefine. 2 semanas depois recebi um documento oficial pelos Correios. Era uma petição judicial de Ricardo e Patrícia, solicitando minha interdição por incapacidade mental superveniente e comportamento errático. Doutor. Henrique riu quando mostrei o documento. Alberto, eles não desistem mesmo. Querem reverter o jogo alegando que você perdeu a razão. E podem conseguir? Não com as provas que temos. Mas vamos precisar de uma avaliação psiquiátrica oficial. É procedimento padrão. Fiz a avaliação com 3 especialistas diferentes. Todos confirmaram o que eu já sabia. Estava em perfeita saúde mental, com capacidade cognitiva superior à média para a minha idade. O laudo psiquiátrico foi devastador para as pretensões de Ricardo. Dizia textualmente: o avaliado demonstra memória excepcional, capacidade de raciocínio lógico preservada, habilidades executivas intactas e personalidade estável. Não há evidências de declínio cognitivo, demência, ou qualquer condição que comprometeria sua capacidade de tomar decisões. Quando os laudos chegaram ao juiz, a petição de interdição foi não apenas rejeitada, mas Ricardo e Patrícia foram multados em 50 raios. Brasileira 0 por litigância de má-fé. Mas a verdadeira vitória veio 3 dias depois. Sofia apareceu na minha casa com uma mochila nas costas. Vovô, conversei com a mamãe e o papai. Disse que quero passar as férias escolares inteiras com você. 2 meses completos. E eles concordaram? Não tinham escolha. Falei que se eles não deixassem, eu ia contar para o juiz como eles falam de você em casa, como me proíbem de te visitar, como usam mentiras para me afastar de você. Minha neta de 12 anos havia aprendido a se defender. Além disso, ela continuou com um sorriso maroto. Disse para eles que você é rico e famoso agora, que sai no jornal, que todo mundo fala bem de você. Aí a mamãe ficou interessada em não brigar. Patrícia, sempre calculista, percebeu que associar-se a um vencedor era melhor que se manter inimiga dele. A cooperativa floresce. 6 meses depois, a Santos Logística Cooperativa estava funcionando perfeitamente. O faturamento havia crescido 35%. Os funcionários estavam mais motivados que nunca. E novos contratos chegavam toda semana. João foi eleito presidente do Conselho Administrativo. Maria se tornou diretora financeira. Eu permaneci como diretor-geral, mas agora com 79 sócios trabalhadores tomando as decisões junto comigo. A cooperativa implementou uma política revolucionária. 40% dos lucros eram distribuídos entre os cooperados, 30% eram reinvestidos na empresa, 20% iam para um fundo de aposentadoria complementar e 10% para um fundo de assistência social para funcionários em dificuldades. Era o capitalismo com face humana que eu sempre sonhei. Ricardo tentou uma última cartada. Ofereceu seus serviços como consultor externo para a cooperativa. A resposta foi unânime. Não. Obrigado. Ele e Patrícia tiveram que vender a mansão de Alphaville. Os gastos com advogados, as multas judiciais e principalmente a perda da expectativa de herança os forçaram a reduzir drasticamente o padrão de vida. Compraram um apartamento de 3 quartos em Osasco. Ricardo conseguiu emprego numa transportadora concorrente, como gerente de operações, não como diretor. O salário era 1/3 do que ele ganhava comigo. Patrícia teve que procurar trabalho pela primeira vez em 15 anos. Virou coordenadora de marketing numa empresa pequena, ganhando 4.500 mensais. A vida real finalmente os alcançou.
O relacionamento com Sofia se fortalece. Durante as férias que Sofia passou comigo, reconstruímos completamente nosso relacionamento. Eu a ensinei a cozinhar os pratos tradicionais da família, contei histórias da avó Helena, mostrei fotos antigas, expliquei como funcionava a empresa. Ela se interessou especialmente pela parte administrativa. Vovô, quero aprender a mexer com números como você. Comprei livros de matemática financeira adequados para sua idade. Ensinei planilhas básicas, expliquei como funcionavam contratos e margens de lucro. Sofia era inteligente como a avó e determinada como eu. Aos 12 anos já sabia mais sobre gestão empresarial que muitos adultos. Vovô, quando eu crescer quero trabalhar na cooperativa. Posso? Minha flor. Quando você crescer, se ainda quiser e se os cooperados concordarem, claro que pode. E se o papai quiser voltar também? Era uma pergunta difícil, mas eu respondi com honestidade. Sofia, seu pai sempre será meu filho, e esta porta nunca estará fechada para ele. Mas ele precisa provar que mudou, que entende o valor do trabalho honesto e do respeito pelas pessoas. Você acha que ele vai mudar? Não sei, minha flor. Mas se mudar, será bem-vindo. Família é família, mesmo quando machuca a gente. As lições do perdão. 1 ano depois de todo o drama, Sofia me procurou com uma proposta inesperada. Vovô, acho que devíamos convidar papai e mamãe para almoçar aqui. Eles estão diferentes. Diferentes como? Mais quietos, mais tristes. Papai perdeu muito peso, trabalha até tarde. Nunca reclama de nada. Mamãe parou de comprar roupas caras, faz comida em casa, economiza em tudo. A vida havia ensinado o que eu nunca consegui ensinar. E você acha que é uma boa ideia, minha flor? Acho que todo mundo merece uma segunda chance. Você mesmo me ensinou isso. No domingo seguinte, Ricardo e Patrícia vieram almoçar. Eles estavam realmente diferentes. Menos arrogantes, mais humildes, visivelmente constrangidos. Ricardo mal conseguia me olhar nos olhos. Pai, eu não sei nem por onde começar. Comece pelo começo, filho. Pai, eu fui um idiota. Pior que idiota. Fui cruel, ingrato, ganancioso. Você sacrificou tudo por mim e eu retribuí tentando roubar você. Suas palavras eram simples, mas pareciam sinceras. Patrícia também se manifestou. Alberto, eu passei a vida toda olhando para você como se fosse menos que nós. Tinha vergonha da sua origem, do seu jeito simples. Mas você construiu algo que nós só conseguimos destruir. O almoço foi tenso, mas não hostil. Falamos sobre a cooperativa, sobre Sofia, sobre as dificuldades que eles estavam enfrentando. No final, Ricardo fez um pedido. Pai, eu sei que não mereço, mas queria pedir uma oportunidade de trabalhar na cooperativa. Como funcionário comum, salário de iniciante. Quero aprender a fazer as coisas do jeito certo. Olhei para Sofia, que assentiu encorajadoramente. Ricardo, essa decisão não é só minha. É dos 80 cooperados. Se você quiser mesmo uma oportunidade, precisa conversar com eles, pedir desculpas para cada um e aceitar o que decidirem. Eu aceito qualquer coisa, pai. Só quero a chance de mostrar que posso ser diferente. A redenção é possível. Ricardo levou 6 meses para conquistar a confiança dos cooperados. Começou como ajudante de carga, ganhando 1.800 mensais, menos que qualquer funcionário da empresa. Mas ele trabalhou com determinação que eu nunca havia visto nele. Chegava cedo, saía tarde, nunca reclamava, ajudava colegas, aceitava críticas. João, que inicialmente foi o mais resistente à ideia, me procurou após 3 meses. Seu Alberto, o Ricardo está mesmo mudado. Trabalha que nem condenado. Trata todo mundo com respeito. Não se acha superior a ninguém. Após 6 meses, os cooperados votaram para promovê-lo a motorista. Depois de mais 6 meses para supervisor de rota. Ele estava subindo a hierarquia pelo próprio mérito. Patrícia também mudou. Parou de me chamar de Alberto e voltou a me chamar de sogro. Nas reuniões de família, demonstrava interesse genuíno em minhas opiniões e experiências. Mais importante, ela e Ricardo começaram a ser pais de verdade para Sofia.
Participavam de reuniões escolares, ajudavam com lição de casa, organizavam programas familiares simples mais significativos. O círculo se completa 2 anos depois do dia em que Sofia me alertou sobre o plano dos pais. Estávamos todos reunidos para o Natal de 2020. Mas desta vez era diferente. A ceia foi na minha casa. A mesma casa que eles haviam chamado de inadequada. Ricardo e Patrícia ajudaram na cozinha, arrumaram a mesa, lavaram louça. Sofia, agora com 14 anos, havia se tornado uma adolescente brilhante e equilibrada. Tirava notas excelentes, falava 3 idiomas e já demonstrava talento natural para negócios. Durante a ceia, Ricardo levantou o copo. Pai, quero fazer um brinde. Há 2 anos eu era um homem perdido, ganancioso, que quase destruiu a família mais importante da minha vida. Hoje, graças à sua sabedoria e à sua generosidade, estou aprendendo a ser o homem que sempre deveria ter sido. Patrícia completou. Sogro, o Senhor nos ensinou que dignidade não tem preço, que trabalho honesto vale mais que dinheiro fácil e que família verdadeira se constrói com amor e respeito, não com interesse. Sofia sorriu. Vovô, obrigada por me ensinar que às vezes a coisa mais corajosa que podemos fazer é defender quem amamos, mesmo quando essa pessoa é a gente mesmo. Olhei para minha família real, não a fantasia que eu havia alimentado por décadas, e senti uma paz que não experimentava desde a morte de Helena. A Santos Logística Cooperativa estava prosperando. Ricardo havia se tornado um funcionário exemplar e um pai presente. Patrícia descobriu que simplicidade pode ser mais elegante que ostentação. Sofia crescia cercada de amor verdadeiro, não de privilégios vazios. E eu finalmente entendi que às vezes precisamos quebrar as coisas para reconstruí-las corretamente. Epílogo. As lições de uma vida. Hoje, aos 69 anos, acordo todas as manhãs sabendo que minha vida tem propósito. A cooperativa emprega 120 pessoas, todas elas sócias do negócio. Sofia está no 2º ano do ensino médio e já sabe que quer estudar administração. Mas desta vez para servir, não para se servir. Ricardo foi eleito pelos cooperados como diretor de operações. Ganha um salário justo, participa dos lucros como todos. E mais importante, tem o respeito genuíno dos colegas. Patrícia descobriu que é uma excelente professora de marketing digital. Montou um pequeno negócio próprio e está ajudando empresas familiares a se modernizarem sem perder suas essências. As lições que aprendi podem parecer óbvias, mas são difíceis de aplicar quando o coração está envolvido. Primeira lição: amor verdadeiro às vezes exige coragem para dizer não. Segunda lição: dignidade não é negociável, mesmo quando quem negocia é família. Terceira lição: as pessoas só mudam quando enfrentam as consequências reais de suas ações. Quarta lição: perdão não significa aceitar abuso. Significa dar oportunidade para a mudança genuína. Quinta lição: o maior legado que podemos deixar não é dinheiro, mas exemplo. Se você está lendo esta história e se reconhece nela, seja como vítima de ingratidão familiar, seja como alguém que talvez tenha desrespeitado quem não deveria, saiba que nunca é tarde para fazer o que é certo. Eu passei 67 anos aprendendo que o amor incondicional não significa aceitar desrespeito incondicional. Aprendendo que generosidade não é sinônimo de subserviência. Aprendendo que às vezes a coisa mais amorosa que podemos fazer é ensinar uma lição difícil. Minha neta Sofia sempre diz que eu sou seu herói, mas a verdade é que ela foi a minha heroína. Uma menina de 12 anos teve a coragem de me alertar sobre uma traição que eu estava cego demais para ver. E hoje, quando ela me pergunta sobre o futuro, eu respondo com certeza: minha flor. O futuro pertence a quem tem coragem para construí-lo com as próprias mãos. Porque no final das contas, essa é a única riqueza que realmente importa. A certeza de que fizemos por merecer tudo o que temos. Se você já teve que ser corajoso para defender sua dignidade, ou se aprendeu que o verdadeiro valor das pessoas se mostra nos momentos difíceis,
Deixe sua história nos comentários abaixo. Todos nós temos batalhas silenciosas. E às vezes, o que precisamos é saber que não estamos sozinhos.